próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta segunda-feira? Guerra fiscal. Câmara pode votar amanhã projeto de lei que prejudica a Zona Franca. Confirmado. Servidores do Estado receberão 30% do 13º no final de junho. Eleições. Amazonino confirma candidatura. Temer troca comando dos Ministérios da Justiça e da Transparência. Delegados da Polícia Federal dizem que troca na Justiça preocupa. Oposição quer obstruir votações do Congresso em meio à crise política. Coreia do Norte lança mais um míssil. Japão fala em agir com os Estados Unidos. Após discussão, homem ateou fogo com gasolina em garoto de 17 anos que teve 80% do corpo queimado. Homicídios, afogamentos e acidente de trânsito deixaram 6 mortos no final de semana. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5:47. Previsão do tempo. A temperatura vai continuar alta e é pouca a probabilidade de chuva. Se isso acontecer, só 4 milímetros, prevê o clima-tempo. O dia está amanhecendo em meio a algumas nuvens, com 26 graus e máxima será de 33 graus à sombra. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 29 de maio. É o 149º dia do ano. Faltam 216 para acabar 2017. É o dia de Santa Maria Madalena de Paz. É também o dia do estatístico, o dia do geógrafo, o dia mundial da energia e o dia internacional dos soldados da paz das Nações Unidas. O aeroporto internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nessa data? Vamos aos registros da história. 1919, observação de variações na posição de estrelas durante o eclipse solar confirma a teoria da relatividade de Albert Einstein. 1988, começa em Moscou a reunião de cúpula Reagan-Gorbachev, em que se foi acertado um acordo sobre a notificação prévia do lançamento de mísseis intercontinentais e outros sobre a verificação conjunta de provas atômicas. 2005, a população francesa rejeita a Constituição Europeia. 5:49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A Avenida Professor Newton Lins, no bairro de Flores, vai ganhar 2 novas alças viárias. Os trabalhos de construção das vias estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf e estão na fase de realocação de postes e implementação de uma nova rede de drenagem e terraplanagem. A avenida é a principal via de ligação entre a Torquato Tapajós e o bairro do Parque 10. Com essas intervenções, os condutores terão opções de retorno sem a necessidade de irem até a rotatória em frente à Universidade Newton Lins. Vamos às ruas da cidade com a nossa reportagem externa, Alberto Peregrini. Como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, o trânsito oferece um tráfego bem movimentado nesse momento na Avenida Grande Circular. Nas demais vias, Paulo, nós já fiscalizamos também a Alameda Cosme Ferreira, a Avenida Camapuã também com trânsito tranquilo. A Avenida Grande Circular, trecho compreendido entre a rotatória do bairro de São José e a rotatória da Samsung, isso quem vai em direção ao Distrito Industrial, com grande movimentação nesse momento, Paulo, principalmente por parte dos veículos do transporte especial.
Falando em transporte especial, Pellegrini, temos greve anunciada para o dia 1º, é isso? Então, Paulo, conforme nós já vemos acompanhando, noticiando aí, conforme a tua orientação, Paulo, acompanhar essa questão do transporte especial, assim nós o fizemos, né? Acompanhamos aí a questão da Assembleia dos Trabalhadores que houve aí na semana passada, e quando foi apresentado um aumento por parte do sindicato patronal, assinando com 3% de aumento, a categoria não aceitou e já está marcada, já está definida a paralisação para as primeiras horas da madrugada do próximo dia 1º de junho. Pellegrini, já é a palavra final ou ainda há condição de uma negociação? A palavra final da categoria em relação a essa primeira proposta, né, Paulo? Se vier uma outra proposta do sindicato patronal, aí sim, para-se novamente para conversar. Mas se não vier, aí sim está definida a paralisação para o próximo dia 1º. Um grave acidente aconteceu na BR-174. Uma motocicleta foi de encontro a um caminhão, foi isso, Pellegrini? Pois é, Paulo, foi durante uma ultrapassagem, né? O motoqueiro foi fazer uma ultrapassagem próximo ou durante uma curva na BR-174. Ele perdeu o controle da máquina e foi de encontro à roda dianteira da carreta. Paulo Guerra, o motoqueiro, infelizmente, teve a cabeça esmagada, estourada e morreu na hora. Chama atenção esse fato que aconteceu com a discussão de um homem com um garoto de 17 anos. Esse homem trabalhava, parece-me que para o pai dele. Ele reclamou que ele havia chegado atrasado ao emprego e é destaque hoje, inclusive, no jornal O Globo. E ele ateou fogo no garoto de 14 anos, não é 17 anos, de 14 anos, que teve 80% do corpo queimado, em Pellegrini. O estado dele é grave. É grave, Paulo, infelizmente é grave. Fato ocorrido no bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente na rua Doutor Pegoraro. O rapaz que teve o corpo queimado, Paulo, é de família decente, gente boa. O rapaz é o Daniel Simeone Castro do Nascimento, 14 anos de idade, aluno do Colégio da Polícia Militar, da unidade 4 do bairro Grande Vitória, um garoto bom de nota, apesar de ter apenas 14 anos, já estava no primeiro ano, né, do antigo segundo grau, já estava aí, segundo as projeções, aos 16 para 17 anos já entraria na faculdade. Ele está em estado grave, teve 80% do corpo queimado, houve uma discussão, o bandido, né, nós podemos colocar dessa forma, o Sidney Vinícius Lopes pegou uma lata com gasolina, jogou no garoto e ateou fogo. O garoto teve 80% do corpo queimado com queimaduras de 3º grau. Ele está internado no pronto-socorro 28 de agosto, em estado grave. A família aí do rapaz está desesperada, a família do Daniel, e estão à procura do vagabundo, né? Do bandido Sidney Vinícius Lopes. Sidney Vinícius Lopes é o nome do bandido que ateou fogo num garoto de 14 anos. Pois é, pode ser que ele pegue um banho também, não, Pellegrini? Tomara, né, Paulo? Tomara que ele prove do próprio veneno. Sidney Vinícius Lopes é bandido frio, cruel. Paulo, um fato assim que a gente pode até colocar para as pessoas terem a dimensão do sofrimento, as pessoas que estavam lá no pronto-socorro, amigos, parentes, contavam que da rua toda dava para ouvir os gritos do garoto sofrendo muito com as queimaduras. Após o cara jogar a gasolina nele, ele saiu pegando fogo, ficou uma chama humana e foi procurar um chuveiro, onde começou a gritar, chamando a atenção de todo mundo. Pellegrini, tivemos 2 mortes por afogamento. Onde foi? Pois é, Paulo, 2 mortes por afogamento. A primeira delas no Tarumã Sul. O homem acabou morrendo por lá e foi encontrado pelo próprio filho de 10 anos de idade. A outra morte aconteceu no Puraquequara, né? A pessoa foi banhar-se lá nas águas dali do lago e acabou morrendo lá no Puraquequara. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu neste final de semana em Manaus e as mais recentes notícias também desta madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Vamos destacar que o homem morreu a tiros aí na área da rua Recife, uma outra pessoa que foi comer um churrasco e um churrasquinho aí desse de gato e acabou morrendo a facadas. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no nosso boletim policial. Paulo Guerra. 5h55 em Manaus. O Cine Manaus Cidade Nova fará nesta segunda-feira
um mutirão para a emissão de primeira e segunda vias de carteiras de trabalho e previdência social. O atendimento será a partir das 7 horas e se estenderá até às 16. A diretora do Cine Manaus, Margarete Cavalcante, informou que o mutirão de atendimento faz parte da programação especial alusiva ao mês do trabalhador. Com a carteira de trabalho ou como a carteira de trabalho é digitalizada e são coletados dados na foto, Margarete solicita aos trabalhadores para que fiquem atentos às vestimentas. Pedimos também para que o trabalhador atente com relação ao vestuário, porque no momento que vai ser feito com o novo sistema do Ministério, como a carteira ela é digitalizada, vai ser coletado os dados da foto. Então, nós pedimos para que a orientação do Ministério é que o trabalhador, ele, principalmente do sexo feminino, que ele não venha com camisetas de alça, que ele sempre venha com uma blusa que cubra os ombros, né? E sem excesso de maquiagem, sem excesso de acessórios, brincos, no caso, e do sexo masculino que por gentileza venham com camisetas. 5:56. O Instituto Federal de Educação do Amazonas está com inscrições abertas para o processo seletivo 2017, segundo semestre, com 1.163 vagas para os 13 cursos técnicos de nível médio, modalidade subsequente. As vagas são para os campi de Coari, Lábrea, Manaus, Centro, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara e Manacapuru. Os interessados têm até o dia 11 de junho para efetuar sua inscrição gratuitamente por este site. www.ifam.edu.br. Aliar a prática de exercícios ao convívio harmônico com a natureza é a proposta da primeira corrida e caminhada ecológica Manaus, que vai acontecer no dia 4 de junho às 7 da manhã no Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente 2017 da Prefeitura de Manaus. A corrida dá largada a um circuito de provas que serão realizados em parques e unidades de conservação municipais. Emissoras de serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Goiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Maraã FM de Maraã. Rádio Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Rádio Independência em Maués. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Iranduba.net. Gospel 7 em Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. Paz, Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri e Josevan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Conquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é de 26 graus. E ontem em algumas partes do Brasil o tempo esteve instável. O aeroporto Santos Dumont ontem passou quase o dia todo fechado, reabriu e já está fechado de novo. Muitos voos atrasados. O aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos na manhã de hoje. Para decolagens, o local funciona como auxílio de instrumentos. Ontem, 77 voos foram cancelados naquele aeroporto que ficou mais de 8 horas fechado. Vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. 24 horas. Difusora FM. Você que está ouvindo a Difusora FM tem nova opção de rádio com a qualidade Difusora. Está no ar. Está no ar. A FM 93,7. Experimente. Aproveite as ofertas da APA Móveis e ganhe créditos R$100 para a próxima compra. Tem roupeiro Bris com 8 portas por 10 de R$57. Cozinha bonitona da REM com balcão por 10 de R$109. Leve tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Roupeiro com portas de correr por 10 de R$57. Cama box casal por 10 de R$32. Quanto mais você comprar, mais créditos você vai ganhar para a próxima compra. Venha pra APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Na
LMV, economia a toda prova. Mini parabólica Elcis 8TV livre. Com ela você tem várias opções de uso. Canais livres sem pagamento de mensalidade. São mais de 60 canais abertos, sendo as principais emissoras de TV em HD. Na compra de um equipamento, ganhe um mês de pacote Mix e assista mais de 150 canais. No sistema TV Paga, temos os melhores e mais baratos pacotes. Ou se preferir, assista e pague mensalmente. E quando desistir, continue com os canais livres. Fone 994483330. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Agile Predial Service é uma empresa especializada em serviços de portaria, limpeza, conservação, jardinagem e mão de obra para empresas e condomínios. Comprometida e preparada para atender às suas necessidades, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica. Comprovante dos recolhimentos sociais de seus colaboradores. Supervisão eficiente e disponível 24 horas. Carta de referência de clientes. Política de bônus com descontos de até 40% em contratos iniciais. E nunca haverá ausência de funcionários. Agile Predial Service 3302-2917. Medic Lab, cuide bem de quem você ama. Informa o prefixo desta emissora. CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Cuide bem de quem você ama. Com a Mediclub você encontra planos especiais para você e sua família. Planos exclusivos para servidor público, empresariais e particular. Sem carência, sem limite de idade, com uso imediato. Consultas médicas, exames laboratoriais, exames cardiológicos, raio-x, ultrassonografia, mamografia, tomografia. Planos a partir de 4,33 por dia. Sua saúde, seu maior investimento. Mediclub 3321-9300 991947596 e o WhatsApp 981614686. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. Mais de 100 alunos do curso de Educação de Jovens e Adultos EJA vão aprender a importância da profissão de contador e do técnico contábil por meio de histórias contadas em formato de curta-metragem nesta segunda-feira de 18h30 às 21h no auditório da Faculdade Marta Falcão. A primeira edição do Cine Contábil exibirá 4 vídeos de 10 minutos cada, produzidos pelos alunos do 6º período noturno do curso de Ciências Contábeis da faculdade. O projeto de extensão nasceu a partir da ideia de compartilhar o conhecimento acadêmico com alunos de escolas públicas do ensino médio, a fim de apresentar a relevância do profissional contabilista em suas vertentes no mercado de trabalho e na vida social e econômica. O programa Bolsa Educação se informa que prorrogou até o dia 17 de junho o processo seletivo para 5.000 novas bolsas de estudo em nível de pós-graduação, com 50% do valor das mensalidades. A prorrogação visa atender aos candidatos que tiveram dificuldades em apresentar a documentação completa. Os contemplados que alcançarem melhor pontuação na seleção também receberão bolsas adicionais para idiomas no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, o ICB. Serão 1.000 benefícios de 50% para curso de língua inglesa e 10 bolsas integrais, metade reservada para pessoas com deficiência. Poderão concorrer estudantes iniciantes não matriculados na instituição para a qual desejam a vaga, que possuam matrícula trancada e inativa, transferidos ou que desejem uma segunda pós-graduação. O processo ocorrerá até o dia 17 de junho através do portal www.educacões.com.br ou diretamente na sede do programa, na Rua Ramos Ferreira, ao lado da Praça da Saudade, com atendimento de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas e aos sábados de 8
ao meio-dia. O governo do estado dará prioridade a famílias venezuelanas com crianças de colo na transferência para o abrigo no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. Os critérios foram definidos pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. A recuperação do alojamento já dura mais de 10 dias e o prazo para a realocação dos imigrantes vai terminar nesta segunda-feira. O procurador da República, Fernando Merloto Suave, o chefe da Defensoria Pública da União no Amazonas, Lígia Prado da Rocha, informaram sobre a atuação no acompanhamento em relação aos indígenas venezuelanos Huaral. A coletiva de imprensa será realizada hoje no auditório do prédio anexo do Ministério Público Federal do Amazonas, na Avenida Ifigênia Salles. Palácio Legislativo vai ser inaugurado em Iranduba na manhã de hoje. J.Rai. O prédio da Câmara Municipal de Iranduba, localizado no centro da cidade, passa a se chamar a partir de hoje Palácio Vereador Arthur Freire da Cunha. A sessão especial de inauguração será logo mais às 9 horas da manhã, reunindo centenas de convidados, entre eles o Procurador da República, Ageu Florencio da Cunha, que é filho do ex-parlamentar já falecido, que dá nome ao imóvel. Seu Loló, como era conhecido, Arthur Freire da Cunha, exerceu o mandato de vereador na segunda legislatura da Câmara Municipal de 1989 a 1992, período em que foi elaborada e promulgada a Lei Orgânica de Iranduba. Em entrevista neste fim de semana, o atual presidente da casa, vereador Alessandro Carbajal, falou sobre o homenageado. Seu Loló era um grande amigo da minha família. Tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa que marcou, nos deu grandes exemplos de honestidade, bons serviços, um cidadão irandubense honrado. O seu histórico fala que foi um político correto, honesto, ético, com muita moral para atuar no Parlamento Municipal. O prédio da Câmara Municipal de Iranduba foi construído há 25 anos. A última reforma que o transformou no palácio que vai ser inaugurado hoje foi feita no fim da legislatura passada, durante o recesso parlamentar. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.Rai. 6:08 em Manaus. A Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde realizará no dia 9 de junho uma audiência pública para promover o debate entre os órgãos atuantes na saúde mental, autoridades públicas e sociedade civil. A audiência será no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A realização do evento, que será coordenado pelo defensor público titular da Defensoria Especializada em Saúde, Arlindo Gonçalves, foi motivada por denúncias que chegaram à instituição, relatada por denúncias que chegaram com condições inadequadas no atendimento público prestado à população em questões relacionadas à saúde mental, incluindo casos motivados pela dependência química. Servidores públicos do Amazonas devem receber 30% do 13º salário em junho. De acordo com o governo do estado, a antecipação do pagamento deve injetar 95 milhões na economia. O pagamento sairá em folha especial junto com a folha mensal dos servidores, que gira em torno de 445 milhões. Tradicionalmente, a liquidação acontece no mês de julho, mas em 2017 o valor será repassado no fim do mês que vem, junho. De acordo com o governador Davi Almeida, o pagamento representa um estímulo para a economia do estado e vai movimentar setores importantes do comércio local. Após a entrega de documento ao superintendente do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento no Amazonas, engenheiro Guilherme Pessoa, o vereador Álvaro Campeiro, do PP, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, CONDEC, da Câmara Municipal de Manaus, disse que é grave a situação em que se encontra o terminal pesqueiro de Manaus e admitiu que, em persistindo o quadro atual, o terminal pesqueiro corre o sério risco de fechar, pois há alguns meses tem recebido demandas de pessoas que trabalham naquele local com desesperados pedidos de ajuda. Os depoimentos ouvidos levam à certeza de que a qualquer momento aquela balsa onde funciona o terminal pesqueiro pode ir para o fundo. Além de outras questões estruturais, como parte do prédio onde deveria funcionar o frigorífico, cujo piso apresenta fissuras profundas, a parte elétrica do terminal está totalmente deteriorada, colocando em risco as pessoas que lá estão
correndo risco permanente de serem eletrocutadas. Não é exagero nenhum dizer que a qualquer momento aquele terminal pode fechar, voltou a pontuar o vereador, porque além de todos os problemas já citados, soma-se as também graves denúncias de que o local é ponto de venda e consumo de drogas e de prática de prostituição, inclusive envolvendo menores, acrescentou Álvaro Campelo. 6:10 em Manaus. O resultado dos últimos exames médicos realizados em São Paulo era o que faltava para a Amazonino Média do PDT decidir pela candidatura ao governo do estado na eleição suplementar deste ano. Com os laudos em mãos, agora o ex-governador se diz disposto e pronto para a batalha. Em clima de empolgação com a candidatura, o PDT delegou a Amazonino plenos poderes para definir os rumos da legenda na campanha. A partir de agora, ele avalia quem será o vice ideal. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, do PHS, que oficializou neste fim de semana sua candidatura ao governo do estado, vai se apresentar ao eleitorado como o novo entre os candidatos. O Partido dos Trabalhadores no Amazonas também já se articula para contar e montar comitês eleitorais no interior do estado com o objetivo de dar apoio à campanha de José Ricardo ao governo. Pautado para ser votado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, o projeto de lei parlamentar número 54 de 2015, que tem o objetivo de legalizar todos os incentivos fiscais já concedidos sem o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, é visto por especialistas como um ataque contra a Zona Franca de Manaus e um consentimento à guerra fiscal dos estados praticada há anos. Para o presidente do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Amazonas, Ricardo Castro, o PLP, é um golpe mortal contra a Zona Franca de Manaus. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB, a guerra fiscal é muito danosa e ruim aos estados e aos municípios, mas a aprovação do PLP pode trazer o caos. Agora 6:12 em Manaus. Após discussão, o homem ateou fogo com gasolina em garoto de 14 anos que teve 80% do corpo queimado. Homicídios, afogamentos e acidentes de trânsito deixaram 6 mortos no final de semana. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM. Por conta da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, esse ano vai haver eleições suplementares para governador do estado do Amazonas. O primeiro turno das eleições será realizado dia 6 de agosto e o segundo turno, se houver, dia 27. Por isso, a partir do dia 7 de junho, o TRE vai suspender em todo o estado o atendimento para recadastramento biométrico. Após as eleições, o atendimento continua normalmente em todo o estado, com todos os serviços do título de eleitor. TRE Amazonas. A Fundação Amazonas Sustentável faz e o BNDES, por meio do Fundo Amazônia, anunciam o edital Floresta em Pé. Ao todo serão investidos 2,5 milhões em pelo menos 16 projetos e apoio a atividades produtivas sustentáveis em áreas protegidas no Amazonas e em seu entorno. Além do apoio financeiro, a FAS oferecerá oficinas de elaboração e gestão de projetos e assessoria técnica aos selecionados. Inscreva seu projeto até 5 de junho. Informações www.faz-amazonas.org/edital ou no 0800 7226 459. Na LMV, economia a toda prova. Mini parabólica LC Zoe TV livre. Com ela você tem várias opções de uso. Canais livres sem pagamento de mensalidade. São mais de 60 canais abertos, sendo as principais emissoras de TV em HD. Na compra de um equipamento, ganhe um mês de pacote Mix e assista mais de 150 canais. No sistema TV Paga, temos os melhores e mais baratos pacotes. Ou, se preferir, assista e pague mensalmente. E quando desistir, continue com os canais livres. Fone 994483330. Você que está ouvindo a Difusora FM tem nova opção de rádio com a qualidade Difusora. Está no ar. Está no ar. A FM 93,7. Experimente. Medic Lab, cuide bem de quem você ama. Informa o prefixo desta emissora. CYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas.
Cuide bem de quem você ama. Com a Mediclab você encontra planos especiais para você e sua família. Planos exclusivos para servidor público, empresariais e particular. Sem carência, sem limite de idade, com uso imediato. Consultas médicas, exames laboratoriais, exames cardiológicos, raio-x, ultrassonografia, mamografia, tomografia. Planos a partir de 4,33 por dia. Sua saúde, seu maior investimento. Mediclab 3321-9300 991947596 e o WhatsApp 981614686. 96,9 Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h15 em Manaus. Polícia. Vamos saber o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite madrugada. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, começando com as notícias vindas do pronto-socorro 28 de agosto. Plantão considerado até tranquilo na noite de sábado para domingo. De ontem para hoje, 4 pessoas deram entrada, 2 por agressão física, 1 pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo, e um outro homem deu entrada vítima de queda de moto. Fato ocorrido na área central da cidade. Continua internado em estado grave no pronto-socorro 28 de agosto. O jovem Daniel Simeone Castro do Nascimento, de 14 anos. O jovem Daniel estava trabalhando quando foi covardemente agredido, foi covardemente queimado por um vagabundo, por um bandido, por um safado, por um monstro realmente. O nome do monstro, Sidney Vinícius Lopes. Ele atacou, ele queimou o estudante. O estudante Daniel Simeone está com 80% do corpo queimado, internado no pronto-socorro 28 de agosto. O bandido que fez isso com o garoto fez devido a uma discussão. O bandido trabalhava, né, como na oficina lá do pai do garoto. Houve uma discussão porque o cara chegou atrasado lá, o bandidão, não queria saber de trabalhar, vagabundo. Aí pegou e jogou gasolina no rapaz e queimou o corpo do garoto de 14 anos de idade, que está internado em estado gravíssimo no pronto-socorro 28 de agosto. Parentes não querem que diga o nome. Não pode dizer, ele é tão novo. É o Sidney Vinícius Lopes. Ele queimou o garoto. Sidney Vinícius Lopes é bandido. Ele gosta de queimar os outros. Tomara que ele também vá arder, pelo menos no fogo do inferno. Sidney Vinícius Lopes é bandido lá da área do bairro Zumbi dos Palmares. Sidney Vinícius Lopes. Pronto, falei, tá aí o nome do vagabundo. E atenção, a polícia prendeu José Carlos Adolfo da Silva. Foi preso acusado de estar com uma arma de fogo na área do bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia militar, durante patrulhamento da Força Tática, uma denúncia anônima informou sobre a ocorrência. A equipe foi até o local e realizou a abordagem com o suspeito. Foram encontrados, além do revólver calibre 38, 5 celulares, tudo roubado, e R$560 em espécie, já do apurado da droga que esse bandido estava vendendo lá na área do condomínio Horry, Texas, também conhecido como bairro Jorge Teixeira. 4 homens foram presos na madrugada de domingo com 60 quilos de maconha do tipo skunk. Tudo aconteceu lá no Porto de Manaus. A prisão foi realizada pelo DENARC em conjunto com a Secretaria de Inteligência. No geral, é a Secretaria de Segurança tirando mais uma vez aí bandidos, apreendendo drogas. Recorde em cima de recorde está acontecendo na administração da Secretaria de Segurança através do secretário Sérgio Fontes. Há mais de 20 anos, ou seja,
20 anos, se somar a droga apreendida nos últimos 20 anos, com tudo contra a secretária de segurança que teve por trás, ainda não chega nem na metade do que já apreendeu o secretário de segurança Sérgio Fontes, que já apreendeu aí muita droga, mais de 22 toneladas, já é aí o maior recordista de apreensão de drogas da história da Secretaria de Segurança do Amazonas. Parabéns aí mais uma vez ao secretário Sérgio Fontes, tirando aí de circulação mais 60 quilos de droga. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que esse homem estava envolvido em um triângulo amoroso. Ele viu que a esposa dele estava se envolvendo com outro homem. Ele foi tomar satisfação com outro homem, só que o outro homem lá, o amante da mulher dele, é desses bombados, é de academia, e ele acabou apanhando e apanhando muito. O nome do marido enganado, os primeiros nomes apenas conhecido como Paulo César. O Paulo César apanhou e apanhou muito. O Paulo César mora ali perto da área da Balsa, foi tomar satisfação com o namorado de sua esposa e acabou apanhando muito. O Paulo César está com raiva, mas já perdoou sua amada. Esse Paulo César. Pronto Socorro Platão Araújo. No Pronto Socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que um homem que apanhou e apanhou muito, estava envolvido em roubo, havia roubado um celular. População revoltada pegou esse camarada e deu-lhe uma pisa. Ele apanhou e apanhou muito lá na área do bairro Jorge Teixeira. Foi uma verdadeira pisa que esse homem pegou e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Tudo aconteceu lá na rua Louro Abacate, no bairro Jorge Teixeira. E mais ação da polícia, tráfico de droga e porte de arma de fogo. Policiais da 11ª SICOM, por volta das 13h30 de ontem, detiveram um homem que estava armado e vendendo droga ali na área da zona leste da cidade. Já os policiais da 3ª SICOM, por volta de 14 horas de ontem, detiveram um homem também de 23 anos na companhia de um outro homem de 19. Eles estavam vendendo droga na área do bairro Japim. E os policiais também da 3ª SICOM, em uma outra ocorrência, prenderam um homem de 29 anos. Ele estava com algumas porções de droga, estava aí pronto para vender a droga, e a polícia chegou junto e prendeu o infrator. Policiais da Rocan, por volta de 23h30, era a noite de ontem, detiveram um homem de 24 anos que estava conduzindo uma motocicleta roubada. Ele estava todo metido em cima da motoca, era rum pra lá, era rum pra cá, mas ele estava mesmo pilotando uma moto roubada, até a chegada da Rocan, que deteve o bandido que estava pra lá e pra cá. Ele passeava, ele andava na moto roubada e foi detido pela Rocan. Muita gente aí passeando de moto roubada pela cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente aconteceu agora há pouco na Rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória. É o que nos passa a informação a motorista do transporte especial, a Andréa Pinheiro. Alô, Andréa Pinheiro, da Tema Transportes, ouvindo o Jornal da Manhã e nos repassando as informações. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal.
saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, tiros pelo corpo. Um homem foi brutalmente assassinado, foi executado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. 10 balaços pelo corpo, e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu nas proximidades ali da Rua Recife, área nobre, área de gente boa. Não é só na Zona Leste que morre gente, não. Aí na Recife também morreu um, e morreu com 10 tiros. Acidente de trânsito com morte. Foi na BR-174, um homem pilotando uma moto em alta velocidade. Ele estava na estrada, ele estava passeando, quando de repente ele perdeu o controle de sua máquina e foi para cima, ou melhor, ele foi para cima da carreta, mas acabou debaixo da roda da mesma. Ele teve a cabeça esmagada, estourada pelas rodas de uma carreta, e ele acabou morrendo na hora. O acidente aconteceu, repito, lá na BR-174. Um homem até o momento não identificado morreu afogado nas águas do Lago do Puraquequara. As informações dão conta de que esse homem estava alegremente boiando, pulando na água. Era tibum pra cá, era tibum pra lá. De repente, esse homem desapareceu nas águas e foi aquela correria. Acorde onde ele está, onde ele já boiou. Infelizmente, já boiou morto. Aconteceu lá no Lago do Puraquequara. No Tarumã Sul, também uma outra pessoa morreu vítima de afogamento. O homem desapareceu e horas depois já boiou sem vida lá na área também do Tarumã, o famoso Tarumã Açul. Olha a faca, olha a morte. Um homem até o momento não identificado foi pipinado a facadas, foi morto a facadas. Tudo aconteceu lá no bairro Nova Cidade. Um mistério. Não se sabe, ninguém viu quem matou esse homem. Ele tinha passado o dia trabalhando, quando de repente encontrou com a namorada e logo depois resolveu receber um telefonema e foi comer um churrasco. Vamos comer um churrasco naquela banquinha de churrasco duro, o famoso churrasco quebra-chapa que tem ali perto da bola do Nova Cidade. Quem usa a dentadura é capaz de quebrar. O churrasco quebra-chapa ali da área, muito conhecido lá na área do Nova Cidade. Esse homem estava comendo um churrasco lá no quebra-chapa, quando de repente um homem apareceu e o matou a facadas. Não se sabe ainda o motivo, nem tampouco quem foi que matou esse homem lá no conjunto Nova Cidade. Fato ocorrido lá pertinho da banca de churrasco, onde é o churrasco mais duro da cidade, o famoso churrasco quebra-chapa. Tiros pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de bem, um pai de família, morreu por engano no bairro Jesus Me Deu. E tudo aconteceu assim. A vítima estava em casa, estava assistindo televisão, estava em casa junto com a família. O filho dele, de 17 anos, havia ido ao aniversário de uma prima, lá mesmo no bairro Jesus Me Deu. Aí deu 11 horas da noite, o rapaz não chegava, deu 11h30, aí o pai dele, né, a vítima, pegou uma bicicleta e foi procurá-lo pelo bairro. Passava numa rua, passava na outra, à procura do filho de 17 anos. Traficantes da área, vendedores de droga
droga da área, o confundiram com uma pessoa que também vende droga e não é da área. Então foram lá e mataram o pai mataram esse homem que estava à procura do filho por engano. Uma tristeza que revoltou muito os moradores do bairro Jesus Me Deu. Atenção, Rocan, atenção a PM como um todo, a Polícia Civil tem que fazer uma operação grande lá no Jesus Me Deu, que a situação, segundo os moradores, o bairro está dominado pelos traficantes. É o bairro Jesus Me Deu. Muita droga, muita desgraça lá no bairro Jesus Me Deu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Chama a atenção uma agressão física de um homem que estava, segundo ele, possuído pelo Dedé. Possuído pelo Dedé, possuído pelo demônio. As informações dão conta de que ele quebrava tudo, chamava palavrão para todo mundo. Se reuniram 4 caboclos, mas deram couro nesse homem que estava possuído pelo Dedé e acabou aí dando entrada no pronto-socorro todo cheio de hematomas. O Dedé, na hora que o couro estava comendo, saiu do corpo e só quem apanhou foi o cavalo. O cavalo entrou no couro e deu entrada no pronto-socorro. As informações dão conta de que ele não tinha Dedé, não tinha entidade nenhuma. Ele era somente bêbado e tirando onda e acabou apanhando muito. O outro fato que chama atenção foi mais uma vez um triângulo amoroso. Um mal de estátua fez uma pessoa pegar um couro lá na área do bairro de Santo Antônio. As informações dão conta de que ele também foi tomar satisfação com o amante da esposa e acabou apanhando. Se você descobriu que sua esposa mantém uma estátua, todo cuidado é pouco, porque além da galhada, você pode ainda entrar na peia. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. 96,9 Difusora FM. Aproveite as ofertas da APA Móveis e ganhe créditos em R$100 para a próxima compra. Tem roupeiro Bris com 8 portas por 10 de R$57. Cozinha bonitona da REM com balcão por 10 de R$109. Leve tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Roupeiro com portas de correr por 10 de R$57. Cama box casal por 10 de R$32. Quanto mais você comprar, mais créditos você vai ganhar para a próxima compra. Venha pra APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Você que está ouvindo a Difusora FM tem nova opção de rádio com a qualidade Difusora. Está no ar a FM 93,7. Experimente. 96,9 Difusora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. 4 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em confusão na final da Liga Nacional de Honduras. Antes da partida entre Montágua e Honduras Progresso, torcedores tentaram derrubar os portões da entrada do Estádio Nacional, com capacidade para 35 mil pessoas, e a polícia tentou conter com bombas de gás e jatos d'água. No tumulto, 4 pessoas morreram asfixiadas e outras 20 precisaram ir para o hospital. As informações são de agências de notícias internacionais. Em tarde inspirada, do meia Peninha, autor de 2 gols de falta, o Fast Clube venceu por 3-2 o São Raimundo do Pará e assumiu a liderança do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Até então, líder do grupo A1, o Princesa dos Solimões deixou a vitória escapar
e sofreu virada por 2-1 para o Atlético Acreano na tarde deste domingo no Florestão, em Rio Branco, no Acre. Com resultado negativo, o time de Manacapuru agora estaciona na segunda colocação com 3 pontos conquistados. O duelo foi válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro, Série D 2017. Os jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Santos 0, Cruzeiro 1. Esporte 4, Grêmio 3. Botafogo 1, Bahia 0. Atlético Paranense 1, Flamengo também 1. Um jogo isolado hoje. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A jogam à noite Chapecoense e Avaí. Agora 6h35 em Manaus. Mudanças. Temer troca comando dos Ministérios da Justiça e da Transparência. Delegados da Polícia Federal dizem que troca da Justiça preocupa. Oposição quer obstruir votações do Congresso em meio à crise política. Coreia do Norte lança mais um míssil. Japão fala em agir com os Estados Unidos. São os nossos próximos assuntos após o intervalo comercial. Venha sentir a força da terra, venha sentir a magia da ilha encantada de Parintins. Vamos brincar de boi, é festival, alegria e amor. Vamos celebrar a nossa cultura popular. A Amazon Best vai levar você, venha conhecer. Você vai se envolver no maior espetáculo da terra. É azul, é vermelho, garantido e caprichoso, com a Amazon Best desse festival. É azul, é vermelho, é azul. Garanta seu ingresso na Amazon Best e capriche na alegria nesse festival. Viva essa experiência! Manaus é Amazon Best. Fone 3085-7104. Amazon Best. Menina, você está ótima. Seu rosto está tão corado. O que andou fazendo? Tá de namorado novo? Nada disso. A empresa que eu trabalho fez um convênio com a Hemon Diagnósticos. Fiz todos os meus exames aqui no centro da cidade mesmo, na sede da CDL Manaus. Nem precisei faltar ao trabalho. Como o resultado é altamente preciso, o médico identificou o meu problema de saúde rapidinho. Passou o remédio certo e eu fiquei boa. Sou uma nova mulher. Então nem vai querer o número de um rapaz que quer te conhecer? Tô cheia de energia agora. Quero mesmo. Hemon Diagnósticos. Exames laboratoriais especializados com preços justos. Planos especiais para empresas. Atendemos convênios e particulares. 3621-3555. Ou na sede da CDL Manaus. Rua Rui Barbosa, número 156, Centro. Na Bemol, o cliente tem mais vantagens. Bônus nas compras, medalhas digitais de reconhecimento, Wi-Fi grátis nas lojas, terminais de autoatendimento e soluções digitais para poupar o seu tempo. Bemol, escolha com confiança. Você que está ouvindo a Difusora FM tem nova opção de rádio com a qualidade Difusora. Está no ar. Está no ar. A FM 93,7. Experimente. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Difusora. Todo mundo tá ouvindo. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. Estudantes podem fazer inscrição no SISU a partir desta segunda-feira. Quase 52 mil instituições públicas de ensino
superior, como as universidades e os institutos federais, estarão disponíveis pelo sistema. Os interessados têm até dia 1º de junho para realizar a inscrição. Todo o processo é feito pela página do SISU na internet e não há cobrança de taxa. Para se inscrever na seleção, o candidato tem que ter feito o Enem de 2016. Quem zerou na prova de redação não pode concorrer às vagas. O estudante pode colocar 2 opções de curso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou na manhã de ontem a cela onde estava preso desde 17 de novembro em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó. Cabral foi transferido para a cadeia pública José Frederico Marques, no bairro de Benfica, que foi totalmente reformada para alojar apenas presos com nível superior e pessoas que devem pensão alimentícia. Em Benfica ficarão os presos pela Operação Lava Jato e seus desdobramentos, incluindo a Operação Calicut, que prendeu Cabral e várias pessoas ligadas à sua gestão no governo fluminense. Mais de 3,4 mil cidades em 18 países participarão da 23ª edição do Dia do Desafio na próxima quarta-feira, dia 31. A ideia é mobilizar a população contra o sedentarismo com uma competição saudável entre as cidades. Ganha quem contabilizar o maior número de pessoas que tenham praticado pelo menos 15 minutos de atividade física entre 0 e 21 horas do dia 31 de maio. No Brasil, participam 1.886 cidades. O Ministério da Educação deverá divulgar nesta semana uma portaria que vai regulamentar a abertura de polos de educação superior à distância em todo o país. A portaria deverá definir quantos polos por ano cada instituição de ensino credenciada junto à pasta poderia ou poderá abrir. O processo também ficou mais simples e instituições de maior qualidade terão direito a criar mais polos. As informações foram antecipadas pelo secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Henrique Sartori. Hipertensão e hemorragia estão entre as principais causas da mortalidade materna aqui no Brasil e em todo o mundo e ocorrem principalmente pela má qualidade da assistência no pré-natal e no parto. Ontem, no Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que cerca de 810 mulheres morrem de complicações com a gravidez ou relacionadas com o parto todos os dias. Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade materna no Brasil caiu 58% entre 1990 e 2015, de 143 para 60 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Vamos voltar às ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, duas situações. Agora há pouco, Paulo, há 3 minutinhos atrás, um acidente grave no bairro da Compensa. Um homem perdeu o controle de seu carro, um Palio vermelho, e colidiu com o poste. Ele passou para a contramão e bateu com o carro no poste. As informações dão conta de que ele pode ter dormido no volante. Saiu ferido, já foi levado a uma unidade de saúde. Rua Oscar Borel, no bairro da Compensa 2. Uma outra situação, Paulo Guerra, um outro homicídio, uma outra morte a ser registrada no final de semana. Foi agora há pouco, bairro Monte das Oliveiras, um homem foi assassinado, ainda não sabemos se é a golpe de faca ou de tiro. O Instituto Médico Legal e bem como o Departamento de Perícia, se desloca nesse momento para o bairro Monte das Oliveiras, onde mais um homicídio aconteceu. Paulo Guerra. 6h43 em Manaus. Entrando no 7º ano consecutivo de seca, o semiárido brasileiro está com 17% do volume de água e o total não seria capaz de encher o maior açude da região. O dado do sistema Olho na Água do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, são diretamente afetados por esta seca. A capacidade de água dos reservatórios monitorados é de 33 bilhões de metros cúbicos, mas hoje o volume total deles é de apenas 5,6 bilhões de metros cúbicos ou 16,9% do total. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Atualmente, 50,5% dos reservatórios está com menos de 10% da capacidade máxima. Para dar ideia da situação, toda a água armazenada no semiárido inteiro não seria capaz de encher o açude do Castanhão, em Jogaribara, no Ceará, que tem capacidade para 6,7 bilhões de metros cúbicos e hoje está apenas com 5,8% do volume máximo. O açude é o maior reservatório do semiárido e abastece Fortaleza.
Sem outra opção à vista para captar água, o governo cearense lançou o edital para contratar empresas que desenvolvam projetos de dessalinização da água do mar. O Palácio do Planalto encaminhou à Procuradoria-Geral da República documento no qual afirma que Michel Temer e Rodrigo Janot tiveram 6 reuniões entre 2015 e maio de 2017. Auxiliares do presidente listaram, além das audiências registradas em agenda pública, um encontro não oficializado em março de 2015 que teria ocorrido no Palácio do Jaburu, residência oficial do PMDBista, quando ele ainda era vice de Dilma Rousseff. Os dados teriam sido enviados a pedido da PGR. Na ocasião, Janot teria avisado a Temer sobre o pedido de inquérito contra Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, então presidentes da Câmara e do Senado. A solicitação das investigações foi noticiada em 3 de março. Na época, a informação foi atribuída a integrantes do Planalto. Procurada na noite de sexta-feira e na tarde do sábado, a assessoria da PGR disse que não conseguiria confirmar a agenda da PGR do ano de 2015. Diante dos estragos causados pela chuva em Pernambuco e Alagoas, o presidente Michel Temer fez uma viagem aos 2 estados nesse domingo para se reunir com gestores estaduais. Em Pernambuco, ele autorizou ações emergenciais, além de se comprometer a liberar recursos voltados para as obras hídricas. Entre eles está um empréstimo de 600 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ao governo estadual, que quer utilizar os recursos para retomar obras de barragens que serviriam para prevenir problemas como os registrados no fim de semana. Temer informou que o empréstimo já está aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional e que vai providenciar a liberação dos recursos. A Justiça do Distrito Federal mandou a direção da Papuda entregar em até 10 dias um levantamento com os registros de entrada e saída de todos os advogados do ex-senador Luiz Estevão, desde que ele começou a cumprir pena em março de 2016. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, atende a um pedido do Ministério Público após o órgão alegar que advogado do empresário tem tido acesso a ele em horários especiais ou diferenciados. Em meio à crise política, o clima no Congresso Nacional deve continuar tenso nesta semana. Partidos de oposição prometem obstruir as votações em protesto contra o governo Michel Temer e as reformas propostas pelo presidente. O filme The Square, dirigido pelo sueco Robin Östlund, levou a Palma de Ouro ontem à noite no Festival de Cannes, que na 70ª edição também premiou como melhores interpretações a alemã Diane Kruger e o americano Joaquin Phoenix. Foi uma ampla lista anunciada pelo presidente do júri, Pedro Almodóvar, que incluía um prêmio especial para Nicole Kidman. Um novo míssil balístico disparado pela Coreia do Norte caiu na madrugada de hoje na zona econômica marítima do Japão. O projétil de curto alcance voou cerca de 450 quilômetros até uma distância de cerca de 300 quilômetros das ilhas Oki, no sudoeste japonês. Não houve relatos de danos na área. Entre mentes, Pyongyang tem um plano e um amplo estoque de mísseis desse tipo, originalmente desenvolvidos pela União Soviética. Versões modificadas podem voar até 1.000 quilômetros. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, definiu neste domingo a polêmica Assembleia Constituinte como um poder supremo que poderá tomar decisões, inclusive, acima da lei. O que a Constituinte pode fazer, indaga? Tudo o que quiser. É o grande poder. Pode emitir uma lei constitucional acima da lei, estabelecendo regras de justiça firmes e de cumprimento obrigatório por todas as instituições, pela Procuradoria, pelos tribunais, declarou o presidente durante o seu programa semanal na emissora estatal de TV. Maduro procura ampliar seu poder e assim se transformar no maior ditador da história do país, superando até seu criador, o falecido Hugo Chávez, que reencarnou como passarinho e hoje, segundo Maduro, é uma borboleta. Um líder das dissidências da guerrilha das Farc, que implementam um acordo para superar meio século de conflito armado na Colômbia, foi morto pelo exército no sudeste do país, informou a instituição. Hermes Barreira Contreras, conhecido como Ismael dentro de Grilo ou Dente de Grilo, morreu em confrontos com soldados às margens do rio Nilha, no município de Calamar, departamento de Guaviare, indicou o exército em um comunicado. Membros da rede de contatos do homem-bomba de Manchester, Salman Abedi, ainda estão livres, disse o ministro do Interior britânico Amber Rudd.
neste domingo, depois que o nível de alerta de novos ataques terroristas foi reduzido devido aos recentes progressos da investigação. A polícia disse que já prendeu uma boa parte dos homens por trás do atentado que matou 22 pessoas em um show de música e 3 outros homens foram presos ao longo da semana como parte dessa operação policial. Ao menos 164 pessoas morreram e 104 estão desaparecidas por causa das chuvas que caem desde a semana passada no Sri Lanka e provocaram transbordamento de rios e deslizamento de terras no sul e no sudoeste do país. O Ministério Público Federal informou que apresentou uma nova proposta de acordo de leniência ao grupo JIF, controlador do frigorífico JBS. A nova proposta sugerida pelo Ministério Público Federal prevê multa de 10,994 bilhões de reais que seriam pagos em prestações semestrais ao longo de 13 anos. A proposta foi apresentada pela Força Tarefa da Operação Greenfield, que investiga, entre outros pontos, irregularidades nos 4 maiores fundos de pensão do país: FUNCEP da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios. A nova proposta da Força Tarefa da Greenfield, de 10,994 bilhões, prevê que os pagamentos sejam iniciados em dezembro deste ano. Donos de um frigorífico e de um cortume disseram que precisaram pagar propina para que pudessem manter as indústrias no Mato Grosso do Sul. Um dos empresários chegou a gravar a entrega da propina. O esquema, segundo a denúncia, envolve a alta cúpula do governo do estado. Entre os envolvidos estariam o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, e o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, do mesmo partido. Azambuja, claro, nega. O presidente Michel Temer decidiu neste domingo trocar o comando dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Transparência. Osmar Serralho, que estava na Justiça desde março, assumirá a Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, trocando de lugar com Torquato Jardim. O motivo da mudança não foi divulgado pelo governo. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, afirmou ontem, por meio de nota, ter preocupação com a troca do Ministério da Justiça definida pelo presidente Michel Temer. A entidade também ressaltou a autonomia necessária ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Os delegados de Polícia Federal foram surpreendidos com a notícia da substituição, até mesmo porque desconhecem qualquer proposta de Torquato Jardim para a pasta. O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse, por outra parte, que só vai se pronunciar sobre a situação da direção da Polícia Federal e outros assuntos referentes à pasta após assumir o cargo oficialmente. O Palácio do Planalto ainda não informou a data da posse do novo ministro. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, é crítico à Operação Lava Jato. Folha de São Paulo. Procuradoria quer 10,9 bilhões para fechar acordo de leniência com JIF, que ofereceu 8 milhões. O Estado de São Paulo. Tribunal de Justiça derruba decisão para apreender a força usuários de drogas na Cracolândia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Coreia do Norte lança míssil balístico em novo desafio aos Estados Unidos. Japão promete agir. Valor econômico. Família do ministro do STF, Gilmar Mendes, fornece gado para a JBS. Estado de Minas. Piloto e empresário morrem em queda de avião no Mato Grosso do Sul. Do Recife, Jornal do Comércio. Pernambuco tem mais de 10 cidades em estado de calamidade por conta das chuvas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em Maceió, Temer promete ajuda para obras contra cheias no Nordeste. Porto Alegre, 0 hora. Michel Temer planeja votar reformas na semana em que for julgado no TSE. Brasil Econômico. Sisu abre inscrições nesta segunda. Vagas estão disponíveis para consulta. Edições impressas locais agora. Homem é morto ao ser confundido com traficante. A crítica. Tiro no coração. À procura do filho, pai é assassinado na rua. Em tempo. Sulframa perde mais de 3 bilhões em 14 anos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Carlos Luiz, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus.